Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos confiando inteiramente nos méritos de Jesus. Por favor, Pai querido, em nome de Jesus, derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo para o estudo da Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, a lição número 9, a segunda viagem missionária de Paulo. O verso áureo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu sou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Queridos, Deus enviou Paulo e disse: não te cales, seja corajoso. Eu tenho muita gente nesta cidade. Deus deu uma missão para Paulo. Deus tem uma missão para você e para mim. Deus tem uma missão para cada um dos seus filhos. Nos dias de Paulo, fora da Palestina, o mundo estava dividido em 3 grupos principais. Ao leste e norte ficavam as hordas pagãs que finalmente levaram Roma à ruína. O Novo Testamento faz pouca alusão a estas hordas pagãs que levaram Roma à ruína. Eram os bárbaros e os citas. Os gregos os chamavam de bárbaros porque não entendiam a linguagem deles. Do leste e sudeste, os persas, os hindus, os chineses exportavam continuamente ideias religiosas e filosóficas para o Império Romano. Buda estava morto há muito tempo. O hinduísmo acumulara sua multidão de deuses. Zoroastro proclamara seus ciclos de luz e trevas. Confúcio dera uma direção ética aos chineses. Tanto a Grécia como Roma tinham recebido a influência do Egito. As ideias pagãs do Egito sobre a vida após a morte, seitas estranhas, exóticas e grotescas, criaram raízes e floresceram no Império Romano. A filosofia, a lei, a literatura, a ciência e a arte explodiram para o exterior, primeiro de Atenas para dentro do Império Romano, alterando assim para sempre a maneira de a humanidade pensar. Esse era o mundo, a sociedade que Deus enviou Paulo evangelizar. Na parte de domingo, de volta para Listra. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15 e vamos ler os versos 35 até o verso 40. Atos capítulo 15 e os versos 35 a 40. Aqui nós lemos: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A igreja de Deus precisa de homens e mulheres semelhantes a Barnabé e semelhantes a Paulo. Muitas vezes não conseguem trabalhar juntos, mas Deus respeita a individualidade de cada um e nós poderemos fazer o melhor para Jesus. Barnabé tinha um coração muito sensível, bondoso. Era aquele que costumava dar a segunda chance, a terceira chance. O encorajamento de Barnabé para o seu sobrinho João Marcos constitui um excelente exemplo de como os mais velhos devem tratar os mais novos. O que se destaca em Barnabé é a sua misericórdia, a sua bondade e a sua vontade de ajudar os mais jovens, levantar aqueles que caem. Por outro lado,
A qualidade que se destaca em Paulo é a sua bravura, o seu destemor, é a sua vontade de continuar pregando. Barnabé provavelmente tinha duas razões para querer levar João Marcos com ele. Primeira, eles eram parentes, eles eram primos, conforme está em Colossenses capítulo 4 e o verso 10. Segunda razão é que Barnabé via boas possibilidades nesse jovem chamado João Marcos e queria que fossem desenvolvidas essas qualidades. Paulo, por outro lado, receava que João Marcos novamente viesse decepcioná-los, como fez na primeira vez. Realmente João Marcos foi ajudado e se tornou um grande líder do Senhor, o autor do Evangelho de Marcos. Queridos, tanto Paulo e Barnabé são exemplos de líderes que Deus pode usar. Abra sua Bíblia, queridos, agora em Atos capítulo 16 e vamos ler a partir do verso 1. Aqui nós lemos: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Vejam, Timóteo, filho de uma judia de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Queridos, nós vemos aqui o exemplo de Paulo. Ele não cria que a circuncisão fosse realmente válida no Novo Testamento, na Nova Aliança. Porém, para evitar problemas, para facilitar a pregação, visto que Paulo iria entrar em muitas sinagogas, tendo consigo o seu jovem amigo Timóteo, se ele não fosse circuncidado, logicamente isto resultaria em bloqueio, em atrapalho para a pregação do Evangelho junto aos judeus. Portanto, queridos, Paulo tomou a decisão de fazer o melhor que fosse possível para que a pregação do Evangelho pudesse crescer e avançar. Por isso ele decidiu pela circuncisão de Timóteo. E o verso 4 diz: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. O Espírito Santo fazia a igreja crescer. Pela graça de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, a igreja explodia em números, multiplicando-se os conversos. Verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Queridos, o Espírito Santo, ele age de uma forma real na sua vida, na minha vida. Assim como foi com Paulo, o Espírito Santo o impediu de ir anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo repreende, o Espírito Santo impede você de ir para aqui ou para ali, o Espírito Santo nos corrige, o Espírito Santo nos transforma. Louvado seja o nosso Deus por ter derramado sobre você, sobre nós, sobre a sua igreja, o Espírito Santo que nos fala, que nos guia, que nos ensina a verdade. João capítulo 14, o verso 26. Aqui fala do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos faz lembrar as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. E também em João capítulo 16 e o verso 13. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 13. Aqui nós lemos: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. A chuva temporã do Espírito Santo sendo derramada a cada dia sobre você e sobre mim está nos preparando para a chuva serôdia. Deveremos clamar dia e noite pela chuva serôdia do Espírito Santo. O Espírito Santo que não fala de si mesmo vai exaltar Jesus Cristo, implantar Jesus Cristo, dar-nos a mente de Jesus Cristo para que você e eu possamos pensar
agir e sentir como Jesus Cristo. É interessante, queridos, que justamente agora, neste tempo em que a nossa maior necessidade é do poder do Espírito Santo, muitos estão descrendo do Espírito Santo. Por favor, meu querido irmão, não descreia do Espírito Santo. Você pode dizer, mas pastor, eu não entendo bem a natureza do Espírito Santo. Esse não é o ponto mais importante, entender a natureza do Espírito Santo. O que Deus quer é que você entenda as funções do Espírito Santo. As funções estão claramente reveladas na Bíblia. Ele guia a sua vida, ele transforma a sua vida, ele gera você como filho, como filha de Deus. Por isso nós nascemos da água e do Espírito, porque ele é que gera em nós a natureza santa espiritual de Jesus Cristo. E o verso 7 diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. O Espírito Santo é chamado o Espírito de Jesus. O Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo é o representante de Jesus Cristo na terra, despojado da personalidade humana. O Espírito Santo é chamado o Espírito de Jesus porque a matéria com que o Espírito Santo trabalha é o caráter de Jesus, imprimindo a mente de Jesus em você e em mim, comunicando a vida de Jesus para todos os seguidores de Jesus. O Espírito Santo não tem uma teologia própria dele. A teologia do Espírito Santo é exaltar Jesus Cristo, levantar Jesus Cristo, introduzir Jesus na vida das pessoas, tornar-nos mais semelhantes a Jesus. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo só fala de Jesus e exalta o Filho de Deus. Como Jesus exaltava o Pai, o Espírito Santo exalta o Filho. A divindade, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em comum acordo para salvar a humanidade, para nos restaurar àquele nível de filhos e filhas de Deus. Bendito seja Deus por derramar sobre nós o Espírito Santo. E o verso 8: e tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando você está disposto a trabalhar para Jesus, quando você não tem reservas, quando você diz como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já estou crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em você e em mim, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo nos dá sonhos, nos dá visões, assim como o Espírito Santo falou em visão para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, se nós nos dispusermos a servir a Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o Espírito Santo fará por você o que fez por Paulo. E o verso 10 diz: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Queridos, até aqui, Lucas, o autor de Atos, fala como um narrador, aquele que está narrando os fatos. Porém, a partir do verso 10, Lucas se inclui dizendo: procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho, e navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Lucas agora não é somente um narrador dos fatos, ele se torna uma testemunha ocular dos fatos. Ele se associou a Paulo na viagem. Louvado seja Deus! Na parte de segunda-feira, Filipos. Ao chegarem à Macedônia, Paulo e os seus companheiros viajaram para Filipos, onde fundaram a primeira congregação cristã na Europa. Convido você para ler Atos capítulo 16, os versos 12 em diante. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia, estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Paulo tinha como costume, sempre que chegava numa cidade, visitar a sinagoga.
porque ali ele encontrava os judeus para pregar a verdade do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Queridos, mas Paulo não ia à sinagoga somente para encontrar os judeus. Todos os sábados ele ia à sinagoga porque ele era um fiel observador do sábado, ele era um guardador dos mandamentos de Deus. A evidência que nós temos aqui na cidade de Filipos é que não existia ali uma sinagoga. Portanto, quando chegou o dia de sábado, Paulo estivera ali na cidade de Filipos vários dias, mas quando chegou o dia de sábado, Paulo deixou a cidade procurando um lugar próprio para a oração. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo no verso 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Esta é uma forte evidência de que Paulo dedicava as horas do sábado para plena comunhão com Deus, para pregar o Evangelho, mas também para manter momentos de oração, de quietude aos pés de Jesus Cristo. E este é um bom exemplo, meu querido irmão, para você e para mim. Às vezes, quando viajando, quando estando de férias, você pode chegar numa cidade onde não exista uma igreja para você ir aos sábados, mas você deve buscar um lugar próprio para a oração, onde você possa com a sua família fazer um culto a Deus e respeitar as 24 horas sagradas do sábado do Senhor. O verso 14 diz: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Entre os ouvintes de Paulo estava ali uma mulher chamada Lídia, lá da cidade de Tiatira. Queridos, esta foi convertida pelo Espírito Santo e ela insistiu para que Paulo fosse para sua casa, se hospedando na sua casa, diz o verso 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. A hospitalidade cristã é uma das características daqueles que são gerados pelo Espírito Santo. O verso 16 diz: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esta jovem, possuída pelo demônio, ela dizia continuamente: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E o verso 18 diz: E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Queridos, em nome de Jesus Cristo, os demônios são expulsos. Em nome de Jesus Cristo, as pessoas são libertas. Hoje existem muitas possessões, diferentes tipos de possessões. E nós devemos nos consagrar a Deus e nos apossarmos do poder de Jesus Cristo que o Espírito Santo nos dá, para termos esta mesma ousadia que Paulo teve ao falar: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Em nome de Jesus Cristo, podemos impor as mãos sobre as pessoas, curando as pessoas, expulsando os demônios das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, seremos instrumentos poderosos nas mãos do Espírito Santo para libertar aqueles que são oprimidos pelo diabo. Deus tem uma missão, um trabalho poderoso, maravilhoso para você e para mim, queridos. Temos que nos inspirar na vida de Paulo. No verso 19 diz: E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E o verso 20: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Paulo e Silas foram presos.
amarrados num tronco, acorrentados. Queridos, Paulo e Silas tiveram o privilégio de sofrer por Jesus Cristo. Eles traziam no seu próprio corpo as marcas de Jesus. E o verso 25 em diante diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você pode imaginar esta cena? Acorrentados, machucados, depois de terem sido açoitados, Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam hinos de louvor a Deus. A alegria enchia o coração de Paulo e Silas. E o verso 26 diz: E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Queridos, Deus está presente, Deus é real, Deus está perto de você, como também estava perto de Paulo e de Silas. Quando nós sofremos por amor a Jesus Cristo, quando nós nos mantemos fiéis a Jesus Cristo, Deus age, Deus assume a responsabilidade de se levantar em defesa dos seus filhos. Deus provocou este terremoto, Deus abriu as portas da prisão, Deus desacorrentou os seus servos. E todos os presos que estavam ali ouviram o testemunho de Paulo, ouviram também o testemunho do próprio carcereiro que clamou: Que é necessário que eu faça para me salvar? Deus tem homens e mulheres sinceros em todos os lugares. Naqueles lugares que você menos espera, Deus tem ali uma alma preciosa, esperando pela salvação. Ao lado seu, no trabalho, ao lado seu, dentro de uma sala de aula, ao lado seu, dentro de um ônibus, sentado ao seu lado, Deus tem almas preciosas, esperando pela salvação. E de milhares de corações, surge diariamente a mesma pergunta: que é necessário que eu faça para me salvar? Pessoas querendo a salvação, talvez o seu vizinho, pessoas que estão morando na sua rua. Queridos, Deus tem uma grande obra para nós hoje. Deus precisa de missionários como Paulo, como Silas. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, sobre mim, e fazer-nos instrumentos na salvação das almas. Aquele que nasce no reino de Deus, nasce com um propósito, sim, com uma missão: ser um missionário. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi missionário. Você também está sendo chamado para ser um missionário. E o verso 32 diz: E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro lavou as feridas de Paulo e de Silas, colocou ali remédio, levou-os para dentro da sua casa, deu de comer a eles e pediu para ser batizado. E ele foi batizado e, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A resposta que Paulo deu para o carcereiro, ela é simples, ela é direta. Ele disse simplesmente: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crer em Jesus. A salvação é Jesus. E você pode perguntar: e a obediência aos mandamentos de Deus? E o dízimo? E a reforma da saúde? Queridos, crer em Jesus Cristo traz salvação para você. Depois de salvo em Jesus Cristo, o Espírito Santo continua operando na vida dos filhos de Deus, implantando neles uma mente obediente. A mente de Jesus nos é comunicada e esta mente de Jesus, ela é obediente aos mandamentos de Deus. Louvado seja Deus! Na parte de terça-feira, Tessalônica e Bereia. Quando Paulo e Silas foram libertados da prisão,
os missionários partiram de Filipos e dali foram diretamente para Tessalônica, a capital da Macedônia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Vamos ler aqui o capítulo 17 e os versos 1 em diante. Aqui nós lemos: E passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. O Império Romano era bem servido de estradas. As viagens de Paulo conduziram-no pelas boas estradas do Império Romano. A via Inácia começava em Neápolis, o porto de Filipos, a 10 quilômetros de distância dessa cidade. De lá, ela passava por Anfípolis, 53 quilômetros, depois Apolônia, 43 quilômetros, e Tessalônica, 56 quilômetros. Paulo fez uso das boas estradas para avançar de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Agora vamos ler Atos 17, verso 2 em diante. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo tinha por costume ir aos sábados à sinagoga, não só para encontrar os judeus, mas para adorar a Deus. Ele guardava o sábado. O costume de Paulo era o mesmo costume de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 e o verso 15 e 16. Lucas capítulo 4 e os versos 15 e 16. Aqui nós podemos ler: E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo tinha por costume ir à igreja, à sinagoga, todos os sábados. Esse era o costume de Jesus Cristo, mas este também era o costume de Paulo, mencionado aqui em Atos capítulo 17 e o verso 2. Atos capítulo 17, verso 2, é um texto forte que fala que Paulo não ia esporadicamente aos sábados à sinagoga, mas era o costume, algo que ele fazia sempre. Aqui diz que por 3 sábados ele disputou com eles sobre as Escrituras, convencendo judeus e gregos de que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador. E o verso 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. A pregação de Paulo não era de ciência, ou de arte, ou de filosofia. A pregação de Paulo era cristocêntrica, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, Cristo prestes a voltar. Jesus Cristo era o assunto central das pregações de Paulo. É Jesus que comove os corações. É Jesus Cristo que converte. Por isso, queridos, temos que introduzir Jesus não somente na nossa vida, mas nos nossos sermões, nos nossos estudos bíblicos. Toda doutrina tem que estar centralizada em Jesus Cristo. E o verso 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Onde o Evangelho é pregado, onde Jesus Cristo é levantado, a todos atrai. Por isso, uma multidão foi convertida. Verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Queridos, os judeus que não aceitaram a Jesus, eles se tornaram pessoas possessas pelo demônio. Eles eram possessos pelo demônio porque eles eram possuídos pelo ódio, um ódio terrível contra os cristãos. Queriam eliminar da face da terra o nome de cristão. Eles não somente rejeitaram a Jesus Cristo, eles perseguiram os seguidores de Jesus Cristo. Eles matavam os discípulos e apóstolos. Queridos, os judeus se tornaram desobedientes e eles agiram de forma satânica contra a igreja recém-nascida, a igreja cristã. Assim também, agora no tempo do fim,
Não serão os ateus, não serão os pagãos, mas serão os cristãos, amigos, irmãos nossos, que estarão nos perseguindo. E o capítulo 17, e o verso 6 diz: E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados na cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Que notícia maravilhosa esta, proferida pelos inimigos dos cristãos. Estes que têm alvoroçado o mundo. A mensagem pregada por Paulo, a mensagem pregada pelos cristãos, estava alvoroçando o mundo. A mensagem alcançou o mundo todo conhecido daquela época. Queridos, a mensagem de Jesus Cristo revolucionou o Império Romano. E o verso 7 diz: Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Sim, existe um rei chamado o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. É a Ele que adoramos. É somente diante dele que nos ajoelhamos. Queridos, a mensagem que vai converter os corações hoje é a mesma mensagem daquele tempo que Paulo pregava: Cristo crucificado. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Chegando a Bereia, Paulo fez o mesmo que fez antes, e indo à sinagoga para pregar aos judeus, ele tinha uma esperança no coração de converter os seus irmãos judeus para Jesus Cristo. E aqui diz: Ora, estes de Bereia, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os cristãos de Bereia se tornaram um marco, um exemplo, para que todos imitem. Eles examinavam cada palavra proferida por Paulo. Eles examinavam segundo as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava pregando era exatamente o que estava escrito nas Escrituras. Queridos, nós devemos ser examinadores da palavra de Deus. Nós não podemos ficar somente com aquilo que ouvimos. Nós não podemos ficar com aquilo que somente os pregadores pregam. Nós temos que examinar por nós mesmos. Nossos olhos precisam ler a Bíblia. Nós devemos ser convencidos pelo Espírito Santo ao lermos e estudarmos a Bíblia. É quando você dedica tempo para o estudo da Bíblia, é quando você dedica tempo para a comunhão com Deus, que o Espírito Santo vai impressionando a sua mente e revelando para você verdades que você antes desconhecia. Em Atos capítulo 17 e o verso 12 em diante diz: De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Os judeus eram realmente os agentes de Satanás para perseguir os apóstolos, perseguir os cristãos. No verso 14 diz: No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. A vida de Paulo era correndo de uma cidade para outra. Onde abria uma porta, ele entrava. Quando a porta se fechava, ele ia para outro lugar. A vida de Paulo era uma vida conduzida, direcionada pelo Espírito Santo. Na parte de quarta-feira, Paulo em Atenas. Atenas era o centro intelectual da Grécia Antiga. Atenas era a capital do paganismo. Estava literalmente entregue aos ídolos. Estátuas de mármore de pessoas, deuses, estavam por toda parte, especialmente na entrada da Ágora, que era a praça pública, o centro da vida urbana. Paulo ficou tão angustiado com a idolatria dominante em Atenas que mudou sua prática de ir primeiramente à sinagoga. Ele adotou uma estratégia dupla. Ele debatia semanalmente na sinagoga com judeus e gentios devotos e diariamente em praça pública com os gregos. Na cidade de Atenas, Paulo passou a ter duas frentes evangelísticas, a sinagoga e a praça.
como os atenienses estavam sempre dispostos a ouvir algo novo, alguns filósofos se interessaram pelos ensinamentos de Paulo e o convidaram a dirigir-se ao Areópago, o conselho superior da cidade. Em seu discurso, Paulo não citou as Escrituras, nem recapitulou a história do relacionamento de Deus com Israel, porque ele estava falando para pessoas pagãs. E esse tipo de abordagem não faria nenhum sentido para a plateia de Paulo. Em vez disso, ao falar para os filósofos e ateus e pagãos atenienses, ele apresentou algumas verdades bíblicas importantes de uma maneira que pagãos cultos pudessem entender. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos capítulo 17, verso 15 em diante. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo sofria, Paulo se angustiava ao ver a cidade entregue à idolatria. Será que você e eu, quando vemos o nosso mundo hoje, a sociedade hoje, entregue à bruxaria, entregues aos ensinamentos demoníacos que a Globo ensina, queridos, nós também deveríamos nos angustiar, nós também deveríamos orar e jejuar para que Deus salve a nossa família, que Deus salve a nossa igreja e que Deus nos use como instrumentos, como Paulo. Ele não somente se angustiou, mas ele se dispôs a fazer alguma coisa. Aqui diz o verso 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo estava incessantemente pregando, ou na sinagoga ou na praça. E o verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer a ouvir alguma novidade. E o verso 22... E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Queridos, Paulo foi guiado pelo Espírito Santo. Ele usou uma estratégia que nunca tinha usado antes. Ao olhar todos os santuários, Paulo viu um altar dedicado ao Deus desconhecido. E o Espírito Santo disse, Paulo, fale deste Deus desconhecido. E Paulo disse, eu estou aqui para vos anunciar e falar sobre esse Deus desconhecido. Esse Deus, diz o verso 24, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos que já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo estava falando do Deus Criador dos céus e da terra. Ele falou claramente que nós fomos criados diretamente por Deus, quando ele disse, de um só fez toda a geração dos homens. Paulo pregou sobre o criacionismo. Deus nos fez para habitar sobre toda a face da terra, dizia ele. E o verso 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo dizendo, Deus não está longe de você. A distância entre você e Deus, meu querido irmão, é a distância de uma curta oração. Deus é presente, Deus é real, Deus é pessoal. Nós falamos com Ele. Nós recebemos as respostas dEle.
Aleluia! E o verso 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo aqui fala contra a ideia de um Deus que criou e abandonou a sua criação. Paulo está falando contra o deísmo. O deísmo ensina que Deus criou, mas abandonou, deixando que a sua criação vivesse por conta própria. Não, queridos. Paulo está dizendo que Deus criou a todos. No verso 26, de um só fez toda a geração dos homens. E agora no verso 28, ele diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, cada respiração, cada pulsar do meu coração, eu devo a Jesus Cristo, eu devo a Deus. Cada flor que desabrocha, os animais, as flores, os seres humanos, todos dependem daquele que é a fonte da vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo condena a idolatria, as imagens feitas de ouro, de pedra, de mármore. Queridos, Paulo está condenando os ídolos esculpidos em pedra, mas diz Paulo no verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, louvado seja Deus, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Muitos se preocupam com parentes, familiares, que no passado não conheciam a verdade que hoje eles conhecem, que não guardavam os mandamentos de Deus como nós hoje guardamos. E muitos perguntam, o que vai acontecer, pastor, com estes nossos familiares que não tinham essa luz? Deus os julgará de acordo com a pequena luz que eles tinham. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Deus também não quer que permaneçamos na ignorância. Por isso, Paulo diz aqui no verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus quer que você avance no conhecimento da salvação. E o verso 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, há um juízo. Estabeleceu Deus um juízo, um tribunal chamado o Tribunal de Cristo. Conforme diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para respondermos por todos os nossos atos que fizemos por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Todos vamos comparecer no juízo. O juízo celestial começou em 1844 pelos mortos. E o juízo celestial vai passar para os vivos, queridos, no tempo do decreto dominical. Deus determinou um dia para julgar mortos e vivos e determinou quem é o juiz. O juiz é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que subiu ao céu, aquele que se assentou à destra de Deus, aquele que é o juiz do santuário celestial. Por isso diz Paulo, porquanto, verso 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Que varão é este? Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E o verso 32, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E o verso 33, e assim Paulo saiu do meio deles. Verso 34, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Graças a Deus, a pregação do evangelho em Atenas não foi infrutífera. Paulo foi usado por Deus para converter pessoas ali em Atenas de influência, autoridades. Queridos, onde você semear a palavra do evangelho, ela frutificará. Às vezes com muitos frutos, às vezes com poucos, mas sempre a semente do evangelho germinará e frutificará, porque ela está sendo regada pelo Espírito Santo. Na parte de quinta-feira, Paulo em Corinto. Queridos, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, situada no istmo de 8 quilômetros de largura que ligava as regiões norte e sul da Grécia. Corinto constituía a encruzilhada do tráfego tanto do leste e oeste como do norte e do sul.
Corinto se tornou famosa por causa da sua iniquidade, licenciosidade. Nos palcos da Grécia, os coríntios eram conhecidos como pessoas embriagadas. Corintianizar era uma palavra sinônima de levar uma vida devassa. No alto da colina, acima da cidade, havia um templo dedicado para Afrodite. Dizem que existia ali neste templo de Afrodite 1000 prostitutas cultuais. Foi numa cidade assim, profana, idólatra, que Paulo alcançou uma das suas maiores vitórias para Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 18 e vamos ler a partir do verso 1. Atos capítulo 18, verso 1 em diante. Aqui nós lemos: E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Áquila e Priscila eram um casal missionário, um casal de Deus. Eles foram expulsos de Roma, provavelmente neste tempo em que Cláudio expulsou os judeus cristãos de Roma, e Deus cruzou os caminhos de Paulo, Áquila e Priscila. Eles eram do mesmo ofício, fabricantes de tendas. Tinham afinidades. As afinidades eram a profissão, mas também a grande afinidade entre Paulo, Áquila e Priscila era o amor pelas almas pelas quais Jesus morreu. Eles tinham um espírito missionário. E o verso 3 diz: E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E o verso 4: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Paulo era incansável pregador. Queridos, todos os sábados ele estava na sinagoga. Imaginem, queridos, que força teriam os guardadores do domingo se aqui dissesse: e todos os domingos Paulo estava na sinagoga convencendo os judeus e gregos. Mas não está falando domingo, está falando todos os sábados. Essa é uma verdade que revela que Paulo era um fiel observador dos mandamentos de Deus. Ele ia todos os sábados à igreja, à sinagoga, onde ele pregava, onde ele convertia almas e onde ele adorava a Deus. Interessante que aqui diz que não somente os judeus iam à igreja, à sinagoga no sábado, mas judeus e gregos, gentios também. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Verso 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Queridos, uma vez que Paulo deixou de pregar na sinagoga de Corinto, ele passou a pregar numa casa ao lado da sinagoga, a casa de Tito, o justo. A casa de Tito foi transformada em igreja, se tornou um pequeno grupo e foi para ali que as pessoas corriam para ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Foi ali que este homem chamado Crispo, verso 8, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Imagine, até o principal da sinagoga deixou de frequentar a sinagoga e passou a frequentar os cultos na casa ao lado da sinagoga. E esta conversão de Crispo resultou na conversão de muitos outros que foram influenciados por ele. Por isso diz aqui: e muitos dos coríntios, ouvindo-o, ou seja, sabendo que Crispo tinha se convertido, também se converteram. E o verso 9: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, não te cales. Queridos, esta mesma ordem Deus está dando para você e para mim. Não temas, mas fala, não te cales. Não podemos ficar em silêncio quando vemos nossas famílias, nossos irmãos,
Nossa sociedade, nossos vizinhos, entregues às novelas da Globo, entregues à bruxaria, entregues à licenciosidade. Queridos, nós temos que fazer alguma coisa. Não te cales, não temas, mas fale. E o verso 10 diz: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus é com você, e Deus te protegerá. Porque Deus tem muitas pessoas sinceras na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Não te cales. E o verso 11: e ficou ali 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses Paulo ficou em Corinto, pregando todos os sábados. Em Atos capítulo 18, agora a partir do verso 12. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. De novo, e de novo, e de novo, os judeus, agentes de Satanás. Vocês entendem, queridos? A Bíblia não está falando os pagãos, os ateus, não, os judeus, aqueles que eram o povo escolhido de Deus, não eram mais, mas eles, ao rejeitarem a Cristo, se tornaram agentes de Satanás. Satanás usa os nossos próprios irmãos não convertidos, nossos queridos irmãos que continuam mornos e comprometidos com o mundo. Satanás os usa para perseguir aqueles que ousam buscar o reavivamento espiritual da igreja. E o verso 18: e Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Em Éfeso, novamente, foi à sinagoga. Ele era expulso, ele era perseguido, mas ao chegar na cidade, ele procurava a sinagoga e era ali que ele pregava. Ele tinha um sonho de ver os seus irmãos judeus abraçando a Jesus como Salvador. E o verso 20: e rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Em Éfeso, pela graça de Deus, ele teve sucesso na conversão de muitos judeus que rogaram para que ele permanecesse mais tempo em Éfeso. Mas Paulo disse: não, eu tenho que seguir a minha viagem. Mas se Deus quiser, eu vou voltar aqui para estar com vocês novamente. E o verso 21, antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu para Antioquia. Paulo não somente convertia, ele fundava igrejas. Não somente fundava igrejas, ele continuava treinando essas igrejas. Ele voltava novamente visitando as igrejas, confirmando-os na fé. Paulo é um exemplo vívido de como nós deveremos preparar almas para o reino de Cristo. Nós temos que instruí-las, batizá-las, formar igrejas, treiná-las, e nós deveremos voltar visitando estas igrejas, confirmando os nossos irmãos na fé. No livro Atos dos Apóstolos, página 279, nós lemos: Deus pôs na igreja como seus auxiliares indicados homens de talentos diferentes, para que mediante a sabedoria de muitos seja feita a vontade do Espírito. Homens e mulheres diferentes em temperamentos, talentos e habilidades e recursos financeiros diferentes também uns dos outros. Deus une a todos para a pregação do Evangelho. E na página 297 de Atos dos Apóstolos nós lemos: em meio a constantes tempestades de oposição, o clamor de inimigos e a deserção de amigos, o intrépido Paulo quase perdia o ânimo. Mas lançando o olhar retrospectivo ao Calvário, Paulo, com um novo ardor, prosseguia disseminando o conhecimento de Jesus Cristo crucificado, ressurreto, assunto ao céu. Ele estava palmilhando a trilha sangrenta que Jesus Cristo tinha palmilhado antes dele. Procurava não abandonar a luta até que pudesse depor as armaduras aos pés de Jesus Cristo. Por isso, Paulo pôde dizer, no final da sua vida: acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Queridos, Deus quer dirigir a sua vida através do Espírito Santo e fazer de você um missionário.
Que Deus coloque no seu coração e no meu coração a paixão pelas almas, o zelo pela causa de Deus, a busca incessante pelo batismo do Espírito Santo, e que Jesus Cristo volte logo para nos buscar. Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de meu Senhor Jesus. Amém.